Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa 36ª aula, parte 8 do curso de ASP.NET MVC. Nesta aula eu vou continuar a construção da nossa loja virtual de esportes. A partir dessa aula eu vou iniciar a criação da infraestrutura para implementar a segurança na nossa aplicação. Eu vou abrir aqui o nosso projeto onde nós paramos na última aula, tá? E abrindo aqui a nossa solução já em funcionamento, nós já implementamos o catálogo do produto, né? A paginação dos produtos por categoria, o carrinho de compras, certo? E na última aula nós implementamos a administração do site, onde nós criamos uma área onde o usuário, né, que vai ter que estar autorizado a acessar, ele vai poder administrar produtos, né, fazendo a criação, inclusão do novo produto, editando os produtos existentes, vendo detalhes do produto e excluindo o produto. Da mesma forma, ele faz isso para categorias. Então, nesta aula, o que nós vamos fazer? Nesta aula eu vou iniciar, então aqui nós temos um resumo, né, do fluxo da nossa aplicação, então nós chegamos até aqui, que é a criação da administração de produtos e categoria. Tá? A partir dessa aula, eu vou iniciar a implementação da segurança. Tá? Vão ser umas 2 ou 3 aulas. E a abordagem que eu vou adotar vai ser a seguinte. Existem diversas formas de eu abordar a criação da segurança numa aplicação ASP.NET MVC. Nós vimos no curso, né, que atualmente a ASP.NET MVC apresenta o ASP.NET Identity, que é uma evolução do membership, e nós vimos umas 5 ou 6 videoaulas onde eu mostrei como usar o ASP.NET Identity e os seus recursos, implementando o login, registro, implementando autenticação em 2 fatores, né? A criação de perfis, tudo isso usando o ASP.NET Identity. Então, para que vocês possam ter uma outra alternativa, eu vou criar aqui nessa solução uma abordagem onde eu vou criar a minha solução de segurança personalizada, aonde eu não vou usar os recursos da ASP.NET Identity, vou criar as minhas tabelas no banco de dados, vou definir aqui uma lógica de segurança e também, é claro, eu vou usar os recursos da plataforma ASP.NET, porque você sabe que tanto o ASP.NET Web Forms como o ASP.NET MVC, eles têm como base a ASP.NET Foundation. Então eu vou usar serviços, né, do ASP.NET Foundation como autenticação, autorização, tá, que são a base de toda a aplicação ASP.NET. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou criar uma tabela de usuários no meu banco de dados. Eu vou simplificar ao máximo, tá? Para que a aula não fique muito longa e também você possa entender o conceito, os fundamentos, o núcleo, a base dos conceitos. Então, eu vou criar uma tabela usuários, aonde eu vou definir o código do usuário, o login dele e a senha básica. Isso é o básico. Aqui, numa aplicação de produção, você poderia definir o e-mail, se o usuário está ativo, a data de ativação, a última vez que o usuário acessou e por aí vai, dependendo da complexidade que você quer adotar. E eu vou definir também uma tabela que eu chamei de permissões. Você pode chamar de perfis, permissões, acessos, aonde eu tenho o código da permissão e o nome dela. Essa permissão, né, é onde eu vou registrar o tipo de perfil que o usuário tem. Por exemplo, admin, usuário, gerente, tá? E eu vou ter uma tabela aonde eu vou definir para cada usuário qual a permissão que ele vai poder ter. Por exemplo, nessa tabela usuário e permissões, eu vou trabalhar com o código da permissão com o código do usuário. Então, por exemplo, eu
na tabela usuários eu registrei um usuário Macorati. E na tabela permissões eu cadastrei 3 permissões: admin, usuário e gerente. Aí eu vou poder, na tabela usuário e permissões, atribuir ao usuário Macorati o perfil admin e o perfil de gerente. Tá? Dessa forma, o usuário ele vai poder ter muitos perfis, tá? E isso feito de uma maneira bem simples, tá? Pode ver que as tabelas elas estão bem enxutas, bem pequenas mesmo, tá? E para fazer a integração com o meu projeto, que eu estou usando nesse exemplo, uma abordagem onde eu, através do Entity Framework, eu vou fazer um mapeamento com as entidades, né, que eu vou criar também no meu projeto. Né? Lembrando que o meu projeto, na minha solução, eu tenho um projeto de domínio, onde eu defino as entidades, e o projeto ASP.NET MVC. E aí eu vou usar os recursos de autenticação e autorização da ASP.NET para criar, né, definir a autenticação de formulários no webconfig. Depois eu vou criar, vou estender a classe role provider. Nós vamos ver como fazer isso. Então eu vou iniciar nessa aula a criação do seguinte: eu vou criar as entidades, vou criar as tabelas no banco de dados, depois eu vou criar no projeto domínio as entidades usuário, permissão e usuário permissão. Vou definir as entidades no contexto e vou criar os controladores. Você vai ver que ele vai fazer tudo automático para mim. E no projeto web, eu vou definir aqui na área de administração, a administração do usuário, das permissões e das permissões do usuário, onde eu vou atribuir ao usuário as permissões. E para dar uma mexida aqui na cara do site, eu vou mudar o layout dele, vou colocar uma figura aqui, tá? Para você perceber o que você pode fazer ou não pode fazer. Tá? Então vamos lá. Então eu vou iniciar no banco de dados. Então eu abri aqui o Microsoft SQL Server Management Studio, tá? E eu tenho o meu banco de dados artigos esportivos. Note que até o momento eu só tenho 2 tabelas, né? As categorias, né? E os produtos. Então eu vou clicar com o botão direito e vou selecionar Add New Table. Eu vou começar criando a tabela usuário. Então a minha tabela usuário ela vai ser muito simples. Ela vai ter um campo que eu vou chamar usuário ID do tipo int, não vai permitir null, vai ser uma chave primária, tá? O segundo campo vai ser o login do usuário. Eu poderia ter definido aí nome do usuário, eu vou chamar de login. Aqui eu vou dar um nvarchar de 100. Tá? Também não vou permitir nulls. E o último campo vai ser o campo senha, que vai ser nvarchar, eu vou colocar 150, porque eu vou usar o recurso do HTML Helper Web Crypto para encriptar a senha, tá? Também aqui não pode ser vazio. Então, outra coisa que eu tenho que fazer é definir para o campo usuário ID, falar que ele é do tipo identidade, tá? Então, aí eu venho aqui, falo que ele é identity, yes, vai ser um incremento de 1 e vai começar do 1, tá? Então, a minha tabela, os campos estão definidos, né? Então, chave primária, tipo identidade, eu vou clicar em salvar. Então, eu vou chamar isso aqui de usuários. A minha tabela usuários, tá? Então, se eu der um refresh aqui, a minha tabela usuário já aparece aqui, ó, tá? Então, eu vou criar a tabela agora permissão. A tabela permissão, ela vai ter o código da permissão, que vai ser um int, não vou permitir null, e o nome da permissão. Vou colocar nvarchar 50. Também não vou permitir null. Essa chave aqui, ó, ela é chave primária e ela é do tipo identity. Você sabe que quando a gente define o campo aqui como identity, ele passa a ser um campo auto-incremental e ele é gerenciado pelo gerenciador de banco de dados. Então, ele vai ter um incremento de 1, né, e vai começar do 1. Tá? Dessa forma, eu garanto que
esse campo ele não vai se repetir e eu não preciso informar valores para ele. O banco de dados, a cada inclusão, ele faz esse incremento. Então, agora eu vou salvar, vou chamar permissão. Permissões. Eu estou fazendo assim, nas tabelas aqui, eu estou definindo no plural, tá? E na entidade no singular. Então, minha tabela permissões. Muito bem. Se eu der um refresh, se eu der um refresh aqui nas tabelas, nós vamos ver aqui permissões. E agora, eu vou definir uma nova tabela, aonde eu vou definir um campo permissão, usuário ID, que vai ser um int. Esse aqui vai ser a chave primária da tabela. E aqui eu vou ter o código da permissão, permissão ID, também vai ser int, não null. E qual é o usuário? Posso fazer assim, né? Usuário ID também. Permissão ID, que vai ser int também, e não null. E a chave primária, ela vai ser do tipo identity. Yes. Pronto. Vou salvar e vou chamar essa tabela de usuário permissões. Certo? Então tá aqui minhas três tabelas. Só para você ter uma ideia, por exemplo, ó, em permissões, deixa eu fechar tudo isso aqui. Ó, eu vou incluir alguns dados para permissões. Então eu vou dar um edit, né? A tabela é permissões, tá vendo? Ó, o null, a permissão ID, né? Eu não preciso informar. Então vamos supor que a primeira, eu vou criar um perfil chamado admin, que é uma permissão. A outra eu vou chamar de usuário. E a outra, gerente, por exemplo. Tá vendo? Ó, eu não preciso informar o ID automaticamente, o banco de dados faz um incremento. Vamos agora em usuários. Vou dar um edit tops. Então, tem usuário ID, login. Ó, vamos supor que o login seja Macorati. E a senha aqui, eu vou deixar uma senha básica aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Nós vamos ver como usar um recurso para criptografar essa senha aqui, tá? Deixa eu dar um refresh para aparecer a outra tabela. No usuário permissões, eu teria que fazer assim, né? Ó. Então, qual é o usuário ID? O usuário ID é 1, permissão de admin. Pronto. Posso fazer assim, usuário ID 1, permissão de usuário. Pronto, é assim que funciona a nossa lógica, tá? Muito bem, as tabelas estão criadas, agora eu vou definir aqui o relacionamento entre as tabelas, ó, permissões, usuário permissões e usuários. Vou dar um add, vou dar um close, tá? Lembra aqui, ó, o relacionamento vai ser o seguinte, um usuário vai poder ter diversas permissões e uma permissão pode estar associada a diversos usuários, tá? Então eu vou ter um relacionamento um para muitos entre usuários e usuário permissões e um para muitos permissões para usuário permissões, tá? Então vamos lá. Então eu vou trazer aqui, deixa eu dar um zoom aqui, 75, trazer mais perto usuário permissões. Cadê a outra? A permissão. Encostar ela aqui. Usuários, permissões e usuários permissões. Vou fazer assim, que assim fica mais visível, né? Fica mais fácil de visualizar. Deixa eu aumentar aqui para 100%, dar um zoom aqui de 100. Então tá aqui as minhas tabelas. Qual é o relacionamento que eu vou definir aqui? Ó, vou definir o seguinte relacionamento. Então,
A chave primária, a permissão aqui, a ID, na tabela usuário permissões, vai ser uma chave estrangeira. Então, eu vou ter um relacionamento entre a chave primária da tabela permissões e a chave estrangeira de usuário permissões. Tá? Vou dar um OK. Da mesma forma, eu vou ter um relacionamento entre a chave primária, a tabela usuários, o usuário ID, e a chave estrangeira, o usuário ID da tabela usuário permissões. Então, está aqui definido o meu relacionamento entre essas tabelas. Certo? Eu vou salvar, vou chamar aqui, ó, usuário permissões. Vou dar um yes. Pronto. Definir as minhas tabelas, as minhas permissões. Essa é a primeira parte. Tá? Agora, eu vou abrir minha aplicação, né? Vou parar aqui o projeto que eu tinha levantado. Vou aqui no... Por enquanto eu não vou trabalhar com o projeto web. Vou aqui no projeto domínio e vou nas entidades. Então aqui eu vou ter que definir 3 entidades. Tá? Então vamos lá. Então eu vou clicar com o botão, vou selecionar a pasta entidades, vou dar project, vou dar add class. E aqui eu vou chamar, a primeira tabela vai ser usuários. Usuário. Primeira tabela não, desculpa. Primeira classe, né? Definindo a minha entidade de usuário. Vou dar um. E agora, aqui eu vou definir, tá, a minha lógica. Tá? Sempre pensando que eu vou fazer um mapeamento entre essa tabela usuário e essa classe, essa entidade, que vai ser a minha entidade usuário, e a minha tabela usuários. Então, eu vou usar aqui o System Component Model, Data Annotations, tá? E para ganhar tempo, eu vou copiar e colar o código aqui para não ficar muito extensa a videoaula. Nós já vimos como definir aqui os atributos, eu vou explicar. Está aqui, ó, a minha tabela usuários. Bom, aqui ele está reclamando ali, que aqui ele vai precisar do namespace e do schema, né? Então, aqui eu estou usando o atributo do Data Annotation para fazer o mapeamento. Primeiro eu estou usando o atributo tail para informar que essa entidade, essa classe, vai estar mapeada com essa tabela, tá? Aqui, eu estou no construtor dessa classe, eu estou setando aqui que eu estou expressando o quê? Eu estou expressando esse relacionamento aqui, ó. Um usuário vai poder ter muitas permissões, tá? Então, eu tenho um relacionamento um para muitos entre usuário e usuário permissões. Então, é isso que eu estou definindo aqui, tá? Então, aqui eu tenho o usuário ID, tá? Estou usando o atributo key aqui para informar que essa aqui é a chave da tabela, tá? Por convenção, o Entity Framework, ele mapeia. Se o nome da tabela tiver um ID, ele mapeia, mas por uma questão de segurança, eu estou reforçando aqui que essa aqui é a chave primária. Aqui eu estou dizendo que o campo login é requerido, tá? Se você não informar, ele vai informar essa mensagem de erro. Ele está reclamando aqui porque eu ainda não defini, né, a classe usuário permissão. E eu vou exibir, ao invés de login, eu vou exibir usuário, né, que é o nome do usuário. Eu tenho a senha, né, um campo senha, no caso aqui é a propriedade senha, que eu estou usando o atributo datatype, dizendo que essa propriedade é do tipo password,
Assim ele vai renderizar corretamente ali na view. E aqui eu estou dizendo que esse usuário permissões aqui, ó, ele é uma coleção de usuário permissão, que vai expressar, estou expressando esse relacionamento aqui, ó. Eu vou ter uma coleção de usuário permissões que eu vou ter aqui. Essa aqui seria a minha propriedade de navegação. Então vamos criar agora a outra classe, que vai ser a permissão. Da mesma forma, para ganhar tempo, usuário, eu vou usar esses dois namespaces aqui, né? E eu vou copiar e colar para ganhar tempo. A definição da minha classe permissão. Deixa eu aumentar aqui que eu vou explicar para você o código. Então aqui, ó, deixa eu dar uma organize aqui. Deixa eu salvar primeiro, né? Então tá aqui, olha. A minha classe permissão, ela vai estar mapeada com a tabela permissões, tá? Que está aqui no banco de dados. E aqui também eu tenho que expressar esse relacionamento aqui, que uma permissão pode ser atribuída a diversos usuários. Então é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Tá? E aqui eu estou falando que a permissão ID é a chave primária. Aqui eu posso também definir, né? O nome da permissão tem que ser obrigatório. Então vamos lá. Opa, usuário. Vou usar essa mensagem de erro aqui em permissão. Display nome permissão. Informe a permissão. Estou fazendo isso para quando o scaffold me gerar as views, ele já vai fazer a validação, já vai gerar com validation summary e com validation message for. Já validando os campos e validando, né, o modelo. Então está aqui a minha entidade permissão. Agora, eu vou definir, selecionar a pasta de entidades, project add class. Vai ser a minha classe vai ser a usuário permissão. Usuário permissão. Tá? Da mesma forma, eu vou copiar e colar aqui para ganhar tempo. Espera aí. Não, tá certinho. Então, ó, a minha tabela usuário permissões, ela vai estar mapeada para a tabela usuário permissões. Tá? Eu coloquei no plural aqui para não fazer confusão, tá? Então, estou dizendo que permissão usuário ID é a chave primária, né? Aqui em permissão ID eu vou exibir o nome permissão, tá? E aqui em usuário ID eu vou exibir o nome usuário. Isso por um scaffolder quando ele gerar para minha atribuição. E aqui eu tenho que expressar esse relacionamento aqui, né? Ó, que existe para quando a minha entidade for gerada, a propriedade de navegação entre as entidades esteja feita de uma forma correta, eu tenho que definir que em usuário permissão eu tenho a permissão e o usuário, tá? Aqui também poderia definir como requerido, né? Vamos lá. Usuário e permissão. Display name, então vamos lá. Informe o
Aqui não vai precisar não. Tá? Aqui você vai ver que quando ele gerar, ele vai gerar drop-down list, então o usuário só vai ter que selecionar. Então tá aqui as minhas entidades, agora só falta eu expressar isso no contexto, né? Tá vendo? No meu contexto, até o momento, eu só tenho definido o mapeamento para 2 tabelas. Agora é que eu vou fechar, né, o mapeamento. Fazendo a mesma coisa que eu defini aqui para as tabelas produtos e categoria, eu vou agora fazer isso aqui. Definir o meu mapeamento, tá? No meu contexto. Aí eu fechei o ciclo e agora, né, quando eu criar os controladores, usando o Entity Framework, ele vai saber qual é o banco de dados, né? Apenas para lembrar que aqui no meu Web Config eu tenho lá a conexão Sports, ó. Então ele sabe qual é o banco de dados que eu estou usando, né? Aí ele faz o mapeamento para as tabelas e vai usar naturalmente os recursos definidos aqui na entidade para mapear corretamente. Então, isso aqui é muito importante definir corretamente, porque quando você gerar o controlador, ele vai, usando o Entity Framework, ele vai saber definir corretamente os relacionamentos, né? No caso das entidades, seria as propriedades de navegação de maneira correta. Certo? Então, isso aqui é muito importante. É por isso que eu defini a chave aqui, né? Tomei o cuidado para que, senão o Entity Framework ele vai reclamar. Então, vamos dar um build na nossa solution, ver se tem algum erro. Muito bem. Então, agora o meu objetivo é criar os controladores e as views, que vai permitir administrar os usuários, as permissões e as permissões dos usuários. Ele vai gerar para mim os métodos actions nos controladores para exibir, para criar, para exibir detalhes, para editar e para deletar. E as respectivas views. Aqui seria views, aqui está errado. Usuário é a pasta onde ele vai gerar as views. Permissão e aqui na pasta usuário permissão. Então o módulo que eu vou usar aqui vai ser a minha entidade usuário, aqui vai ser a minha entidade permissão e aqui vai ser a minha entidade usuário permissão. Então é isso que nós vamos fazer agora. Então vamos lá. Então agora eu vou aqui no meu controlador, no meu projeto web, né, na pasta controllers. Nota que eu já tenho alguns controladores definidos. Então eu vou definir um controlador. Vamos lá. Add controller. Vou selecionar para todos eles o scaffold M365 Controller with View Using Entity Framework. Dessa forma, o Entity Framework vai fazer o mapeamento com as entidades, vai gerar o controlador com todos os métodos e vai gerar as views para mim, tá? Eu estou usando então esse recurso para ganhar produtividade. Claro que você pode customizar isso alterando o código a seu bel prazer, tá? Então eu vou dar um add. Aqui eu vou iniciar com o usuário, tá? Então eu vou selecionar aqui, ó, o model usuário, o meu produto contexto, vou gerar as views e vou usar a página de layout. E vou chamar ele de usuário controle. Eu acho que eu não tenho esse controlador, né? Não, não tem. Usuário controle. Então eu vou dar um add. E ele já vai gerar automaticamente para mim o controlador com os métodos actions. Olha lá. Está tudo definido aqui, tá vendo? E a respectiva view, ó, no usuário. Vamos repetir o processo. Vou usar M365 Controller, vou dar um add. Vamos repetir o processo para permissão.
usar o mesmo contexto, gerar as views e usar o layout. Note que se eu quisesse usar os métodos actions, os comandos assíncronos, eu poderia usar, tá? E o nome que eu vou dar aqui vai ser permissão controller. Vou dar um add. Estou vendo que essa parte ele está automatizando para mim. Ah, então, ele gerou para permissões, tá vendo? Ó? Fusão, deleção, exclusão. E agora, por último, vamos para usuário e permissões. Mesmo scaffold, né? Add, usuário e permissão. Então, aqui o contexto é o mesmo, gerar view, usar o layout e vai ser usuário e permissão. Usuário e permissão. Pronto. Então, se tudo foi feito corretamente, você vai ver que, olha aqui, ó, o que ele fez, ó. No index para exibir, ele está dando um include na permissão e include no usuário, tá? Porque nós mapeamos corretamente esse relacionamento aqui, ó, certo? Muito bem. Vamos ver se está funcionando? Deixa eu salvar, dar um build. Então, eu vou fazer o seguinte, eu já vou entrar e já vou criar os buttons. Para nós já acessarmos via button. Então, vamos lá. Vou recolher aqui as views, né? Aonde que nós estamos colocando o button? Está sendo na view navega. É aqui? É aqui, ó. Administrar. Não, não é aqui não. Aqui é na área de administração. Ah, já sei, aqui, ó. É no admin. Navio admin, menu admin, aqui, ó. Então aqui eu tenho a imagem administrar produto, aquela imagem, né, que eu tinha colocado. Agora eu vou incluir aqui mais três buttons, né? 3 links com button. Tá aqui, ó. Eu incluí 3 HTML helpers, action link, vão ser 3 links, onde eu vou administrar o usuário, administrar permissões e administrar permissões do usuário. Aqui ele vai abrir o método action index do controlador do usuário, o index do permissão e o index do usuário permissão. E todos esses aqui eu apliquei o estilo do Bootstrap, né, para ele ficar um button. Certo? Aqui ó, eu vou dar uma diminuída no tamanho dessa imagem aqui. Vou colocar aqui, ó, 420. Altura 90. Então agora eu vou ter acesso, eu vou testar aquelas 3. Se os controladores aqui que ele criou para mim, né, usuário e controle, permissão controle, usuário e permissão, e as respectivas views, ó, vamos abrir as views aqui. Em usuário, olha lá, todas as views, usuário, permissão e permissão. Tá? Todas as views foram criadas aqui para mim. Naturalmente, essas views, elas vão, eu teria que fazer um ajuste. Por exemplo, eu vou pegar aqui o usuário, ó, a view index. Tá vendo? Eu tenho que fazer uma tradução aqui do texto, tá? Que eu não vou fazer, senão eu vou perder muito tempo. Então, é criar, por exemplo, novo usuário. Eu vou mostrar só nessa view index aqui, ó. Então, aqui, ó, editar, né? Estou fazendo a tradução do texto só.
para você ver, ó. Vamos colocar aqui, ó. Aqui vai ser, em vez de index, vai ser relação de usuários. Tá? Vou salvar. Então agora vamos executar a nossa aplicação e vamos ver se tudo está funcionando corretamente. Naturalmente o texto, como eu falei, vai estar, né, não vai estar todo em português aqui, como eu já havia traduzido na aula anterior. Mas o importante para nós, ó, vamos ver se os links estão aparecendo. Ó, olha para aqui, em administrar. Olha lá, administrar usuário, permissões e administrar permissões do usuário. Esses dois botões ou link nós já havíamos testado. Vamos administrar o usuário. Olha lá, criar um novo usuário, tá? Ele está me mostrando aqui o usuário, a senha. Por exemplo, aqui eu não preciso exibir a senha do usuário, então é só vir aqui, ó, no index e aqui, ó, posso comentar. Naturalmente eu vou comentar aqui, ó, na tabela. Salvo. Repagino a aplicação, olha lá, usuário. Aí, quando eu for editar, assim, ó, né? Então, o usuário já está ok. Vamos ver agora as permissões. Olha aqui, ó, as permissões. Admin, usuário e gerente, as que eu havia criado. Ó. Posso editar, tá vendo? Altero aqui. Note que o nome ele está colocando correto, permissão. Posso exibir os detalhes, né? Que no caso é muito simples. E vamos agora para a última. Essa aqui que realmente é a mais complexa. Por quê? Porque nessa, se a gente expressou corretamente esse relacionamento, o que ele vai fazer? Ele vai gerar os drop-down list, tá? De forma que eu possa selecionar o usuário e a permissão. Então vamos lá, administrar permissões do usuário. Tá, permissão admin, usuário, Macorati. Ó. Permissão usuário, usuário Macorati. Se eu clicar aqui em criar new, create new, ó, ele vai me permitir selecionar qual é a permissão, dentre as que já tenho cadastrado, né? E qual é o usuário. Como eu só tenho um usuário, né? Então vamos ver se está funcionando corretamente. Ó, eu vou criar um novo usuário. Vou colocar aqui, ó, usuário teste. Senha, não sei, eu vou dar um create. Olha lá, criou o usuário, né? Então vamos agora em administrar permissões. Vou criar uma nova permissão. Vou colocar aqui, ó, vendas. Vou criar. Criei a permissão vendas. Agora eu vou administrar a permissão do usuário. Tá? Vou criar uma nova permissão. Tá? Eu vou falar que talvez seja melhor eu colocar o usuário ali, né? Então eu vou fazer o seguinte, tá vendo que ele está exibindo permissão ID, usuário ID? Vamos corrigir isso. Então vamos na view de permissão usuário, que é a view create. Por que ele está fazendo isso? Ó? Quando ele gera, ele coloca aqui, ó, o usuário ID, basta eu vir aqui e remover. E a permissão ID. Aqui eu tenho que... Pronto, vou salvar. Venho aqui, dou uma repaginada. Olha lá, permissão usuário. Agora ele está exibindo o que eu defini para ele exibir aqui, ó, nas minhas entidades, tá? Nos data annotation, por isso que é importante o data annotation. Aqui, ó, usuário e permissão. Olha lá, ó, ele está exibindo isso aqui, ó, permissão e usuário, em vez de permissão ID e usuário ID, tá? Então, vou selecionar o usuário teste e vou falar que esse cara aqui tem a permissão de vendas. E vou dar um create. Olha lá. Certo? Então, essa é a nossa lógica de segurança. Tá? Na verdade, nessa aula, eu estou criando apenas a infraestrutura. Até o momento, eu não coloquei nada para funcionar. Tanto é
você pode ver, qualquer usuário que entrar no meu site, ele consegue acessar o que ele quiser. Não existe login, não existe registro, não existe restrição nenhuma aqui. Tá? Porque, na verdade, até agora, embora eu tenha criado as tabelas, tenha criado as entidades, né? E tenha colocado aqui para funcionar na minha área de administração já a possibilidade do usuário incluir, dar o CRUD nos produtos, CRUD na categoria, CRUD no usuário, CRUD nas permissões, o CRUD nas permissões do usuário, ou seja, ele pode gerenciar qualquer uma dessas informações. Mas até o momento eu não usei os recursos de autenticação e autorização da ASP.NET MVC, ou seja, e também da plataforma ASP.NET. Então, na próxima aula, eu vou implementar, eu vou iniciar realmente para avaliar. Até agora, nessa aula, foi feita a criação da infraestrutura. Então, eu já tenho usuários cadastrados, eu já tenho permissões cadastradas, eu já tenho eu já consigo atribuir aos usuários as permissões. Então, eu já tenho a lógica montada. Falta eu colocar ela, fazer a sua implementação. E é isso que eu vou fazer na próxima aula. Tá? Eu acho que eu vou precisar de 2 horas para fazer isso. Eu vou mostrar como criar alguns recursos da ASP.NET para efetivamente essa nossa solução alternativa, ou seja, a nossa solução customizada, tá? Como eu já falei no início dessa aula, eu não estou usando o recurso mais atual do ASP.NET MVC, que seria o ASP.NET Identity. Eu já mostrei isso em 5 ou 6 aulas, né? Então eu quis aqui mostrar para você uma maneira de você mesmo criar implementar a sua segurança. Talvez você criando um projeto desde o início que use os recursos de autorização e autenticação do ASP.NET MVC seja mais fácil, porque ele já vai criar o banco de dados, ele já vai criar implementação, como nós mostramos na aula, tudo para você. Você só vai ter que customizar trechos do que ele implementou de acordo com a sua necessidade. Então, eu resolvi aqui dar uma outra abordagem para você ver que existem outros caminhos, outras soluções. Então, na próxima aula, nós iniciamos com a implementação da autorização e da autenticação.